Bom, pessoal, vamos começar então o último bloco de exercícios deste módulo 3. Exercício 32. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área da base é de 10 milímetros. Em uma região após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros era de 1/3 da sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é d. Olha para mim. Se você tem que o volume é 1/3 de um cilindro com raio 300 milímetros e altura 1.200, pensa comigo, gente. O volume de um cilindro vai ser a área da base, que é π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura. Professor, mas o que é esse 1/3? Esse 1/3 é porque ele falou que o volume é de 1/3 da capacidade. Choveu e encheu 1/3 desse cilindro. Então vamos comigo. 1.200 dividido por 3 vai dar 400. 3 vezes 400 vai dar 1.200. Podia ter simplificado aqui, né? Então 3 vezes 400 vai dar 1.200. Então vamos lá. 3 ao quadrado vai dar 9. 300 elevado ao quadrado, então vai ter 4 zeros. Então vai ficar aqui 9 seguido de 4 zeros vezes o 1.200. Presta atenção. Isso em milímetros. 9 vezes 12, 9 vezes 10, 90, 2 vezes 9, 18, então vai dar 108. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ou seja, são 108 milhões de milímetros cúbicos. Professor, mas o que isso representa? Então vamos colocar aqui, milímetros cúbicos. Professor, mas o que isso representa em milímetros, o negócio da chuva lá do cubo? O que ele falou? Quando ele fala assim, choveu 10 milímetros, quando tem lá, você procurou lá no site lá de previsão do tempo, tem lá 10 milímetros. O que isso significa? Que se você fizesse um cubo com 1 metro quadrado de área da base, ele ia subir 10 milímetros. Como o volume é a área da base vezes a altura, eu tenho que pegar esse volume e dividir por esta área da base. Quem que é a área da base? Vamos lá, vamos dividir aqui. Quem que é a área da base? É 1 metro quadrado, lembra disso? Só que o metro quadrado, lembra como é que era? A unidade de área, é só lembrar da teoria. Unidade de área, módulo 1. 2 algarismos em cada caso. Então vamos lá, depois do metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Olha que maravilha, pessoal. Dividiu 3 aqui, 3 aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, dividiu por 1, vai sobrar 108. Ou seja, essa chuva que ele falou aqui, é equivalente a 108 milímetros. Por isso, a alternativa correta vai ser a letra D. Beleza? Vamos para o 33. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cuja circunferência tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Olha para a figura. Cada uma dessas áreas, a área de cobertura 1, a área de cobertura 2, vai ser uma circunferência de raio 2 km. Então a área, ela já é quanto? Ela já é 2 vezes π vezes r ao quadrado. Como como o raio é 2, 2 vezes π vezes 2 ao quadrado. A área nova, o ponto O, continua lendo, o ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Ou seja, o raio da circunferência maior é o diâmetro das circunferências menores. Se o raio da circunferência menor é 2, o diâmetro vai ser 4. Ou seja, a nova área vai ser π vezes 4 elevado ao quadrado. Pergunta ou afirmação. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Agora olha para mim. A área antiga, como é que era? 2 circunferências de raio 2. 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 8π. Essa é a área antiga. A área total nova, a área total. O que vai acontecer com a área total? π vezes 4 ao quadrado, que é o raio novo. Isso vai dar 16π. Então qual foi a ampliação?
a ampliação vai ser de 8π, portanto a alternativa correta, letra A. Esse é um exercício mais simplesinho, você consegue ganhar tempo nele para aqueles que você vai gastar um pouquinho mais. Exercício 34. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de d-1 milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Tá lá a figura. Aí eu vou pedir para você olhar um pouquinho para mim, depois a gente continua lendo. Ó, olha aqui um pouquinho para mim. Olha o que ele falou. Essa distância é a distância D. O que significa que, olha para mim, ó, isso é D e isso é 1. Por isso que ele falou que isso aqui é uma distância D-1, tudo bem, pessoal? Quando ele fala da região, ó, ele fala assim, a distância entre elas é de D-1 milímetro. Então, a distância entre as fitas é D-1, que é esse D e esse aqui é o 1. Agora, olha lá, continua lendo. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 de comprimento. A medida D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%. Pessoal, os 5 metros e os 9 metros aqui você não precisa usar. Eu quero que você entenda o seguinte, faz isso que eu vou fazer no quadro na sua folha, na sua apostila. Ó o que você vai fazer. Essa é a malha de cobertura. Percebam que é esse triângulo aqui que você tem que pensar, ó. É triângulo. É esse quadrado aqui que você tem que pensar. São cada um desses quadrados aqui, presta atenção. Toda a minha malha, ela pode ser dividida nesses quadrados, ó. Toda a minha malha pode ser dividida nesses quadrados. Ou seja, cada quadrado desse tem que proteger 75%. A minha figura aqui, ela tá até meio larga, porque essa figura não vai cobrir 75%, a figura tinha que ser mais apertada. Ou seja, se cada quadrado desse tem que cobrir 75%, só pode passar 25% aqui. O que significa que essa área que está aqui sobrando do quadro, ou seja, que está na cor preta, ela tem que ser 25% de todo o quadrado. Agora, esse aqui não é D? Ó, esse aqui é D. Então esse aqui é D também. Então a área total do quadrado é D quadrado. Tudo bem, não? A área total do quadrado é D quadrado. Essa área aqui, ó, isso é D, o que ele falou da distância? Se isso aqui é D, isso aqui é 1, isso aqui é D-1, isso aqui é D-1. Então essa outra área vai ser D-1. Tudo bem, pessoal? Vou até colocar aqui para cá, ó. Essa outra área vai ser o D-1 elevado ao quadrado. Como tem que ter cobertura de 75%, essa área D-1 quadrado, que é menor, claro, ela tem que ser 25% dessa. Ou seja, se você pegar essa e dividir por 4, de novo apareceu 25%, hein? Percebam que só nesse bloco de exercícios 4 vezes apareceu 25%. Então, a área coberta por todo o quadrado tem que ser dividida por 4 para chegar nessa área aqui. Essa área tem que ser 1/4 dessa. Agora, olha que maravilha, pessoal. Se você multiplicar cruzado, olha o que acaba acontecendo. Fica assim, ó. Depois a gente sobe ali. Fica D quadrado, tudo bem? Dividido por D-1 ao quadrado. Isso vai ficar igual a 4. Eu só estou trocando de posição. Esse D-1 que está multiplicando divide, esse 4 que está dividindo multiplica. Agora, olha a matemática básica. Se está elevado ao quadrado, se está elevado ao quadrado, você pode escrever assim, ó. D dividido por D-1 elevado ao quadrado igual a 4. Isso aqui é propriedade. Divisão de duas potências de mesmo expoente, bases diferentes, divide as bases e conserva o expoente. Como é distância, tem que ser valor positivo. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, então fica D dividido por D-1, que é igual a 2. Se você multiplicar, vai ficar, ó, D é igual a 2 vezes D menos 2. Esse 2, operação inversa para cá. E esse 2D menos D vai ficar D aqui. E aí você vai olhar então que D é igual a 2. E se D é igual a 2, a alternativa correta obrigatoriamente tem que ser
a letra A. Tudo bem, pessoal? Não é, esse exercício foi bem simples, bem rápido e bem básico. Esse já foi que você tem que pensar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais de tempo. Qualquer dúvida, depois você volta aqui. Enquanto eu apago o quadro, a gente já vai lendo o próximo exercício, que é o exercício 35. Vamos lá, 35. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. Notem, pessoal, que 3 setores circulares de ângulo central 60 graus vai dar, na verdade, metade de um círculo. O que significa que se você fizer a área total, πr ao quadrado, é só dividir por 2, que vai dar metade do círculo. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 metros por 24. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como aproximação para π. O maior valor possível para r em metros deverá ser. Olha para mim. Se nós estamos falando de metade de um círculo, você vai fazer πr ao quadrado dividido por 2. E essa área ela deve ser menor do que a já existente, que é uma piscina retangular do tipo 50 por 24. Se a gente parar para pensar, 24 vezes 5, 5 vezes 4 vai dar 20, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, 120, com mais um 0, 1.200. Ou seja, o π tem que ser 3 vezes r ao quadrado, deve ser menor do que 1.200, esse 2 está dividindo por operação inversa, multiplica. O que significa que r ao quadrado deve ser menor que 1.200 dividido por 3, 400, vezes 2, 800. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o r deve ser menor do que a raiz quadrada de 800. Quando a gente fala que o r deve ser menor que a raiz quadrada de 800, você vai lembrar que 30 vezes 30 dá 900. 30 vezes 30 dá 900. Vamos testar, por exemplo, aqui, 28 vezes 28. Professor, por que 28? O primeiro é 16, letra A. 16 está muito longe de 30. Vamos testar a letra B, que é 28. 8 vezes 8, 64. 2 vezes 8, 16, mais 6 vai dar 22. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Olha que legal, Isso aqui vai dar 774. É claro que se você fizer 29 vezes 29, vai passar de 800. O que significa que o maior raio possível vai ser 28. A alternativa correta, obrigatoriamente, letra B. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 36. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam, e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na figura 2. Marcaram os pontos médios O e N dos lados FG e AF, e o ponto M do lado AD, de modo que AM seja igual a 1/4 de AD. A seguir, fizeram um corte sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Olha para a figura 1, olha para a figura 2. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é... Pessoal, olha para mim. Por que eu fiz esse desenho da figura 2 embaixo da figura 1? Para mostrar para vocês uma coisa que às vezes gera confusão. Quando ele coloca a figura com o A e o D aparecendo e o C e o B não, isso é para deixar claro para vocês, pessoal, que o que foi feito na primeira dobra? A primeira dobra foi isso aqui. C e B dobrou desse jeito. Então, você pegou aqui, dobrou, virou isso. Quando você recorta deste lado, o que tem que ficar claro é, ao fazer esta dobra e cortar a parte menor aqui, onde ficou o corte? Quando você desdobra, onde vai ficar o corte menor? Quando você dobrou aqui no meio e fez o corte maior aqui no meio, pessoal, é por isso que olha o que vai acontecer ao corte maior. Vai ficar aqui no meio, o corte maior vai ficar aqui no meio. Se você apagar aqui, onde que ficou? Se você apagar aqui, olha o que vai acontecer. Você vai apagar aqui, você vai apagar aqui. Olha como é que fica a bandeirinha, o menor aqui e o maior central. Isso vai, se você olhar na sua figura, você vai perceber que essa figura é exatamente a alternativa correta, letra E.
Certinho? Vamos para o 37º e último exercício do módulo 3, tá? Vamos para o nosso último exercício, olha lá. 37. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3 e aí ele quer o valor de R em centímetros. Pessoal, presta atenção. O valor de R, ele está falando isso aqui, ó, tem os 3 canos menores, o valor de R é todo este valor em laranja que eu vou fazer aqui. Olha para mim. Se aqui é o centro desta circunferência do cano menor, você vai pensar comigo o seguinte. Esse é o centro, então isso aqui é raio 30. Esse espaçador de metal 10, então ó, sai daqui do centro, vai tudo isso, aqui 10 e aqui 30. Então esse pedaço nós já temos 40, guarda esse 40. Esse 40 tem que ser somado com quem, Suzuki? Com esse pedaço. E aí você vai lembrar de um outro exercício que nós já fizemos nesse bloco. Isso aqui, ó, se o raio é 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Nós estamos falando de um triângulo equilátero. E se nós estamos falando de um triângulo equilátero, não se esqueça. Todo triângulo equilátero, baricentro coincide com ortocentro, com incentro, com circuncentro. Lembra disso? Do vértice até o baricentro é o dobro do que do baricentro ao ponto médio. 2 para 1 no total são 3. Como o triângulo equilátero, só para triângulos equiláteros, baricentro e ortocentro, ou seja, a mediana e a altura coincidem. Ou seja, isso aqui é 2/3 da altura do triângulo equilátero. 2/3 da altura do triângulo equilátero é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Como você sabe, 2 vezes 3 dá 6. Isso aqui vai ficar então 60 por 6, que vai dar 10. 1,7, que é raiz de 3 vezes 10 dá 17. 17 vezes 2 vai dar 34. Ou seja, esse pedaço é 34, mais 30 mais 10, que já era o 40. Esse raiozão vai ficar igual a 74. Raiozão igual a 74, alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Terminamos assim 37 exercícios desse módulo 3, o módulo em que você teve o maior volume de conteúdo estudado e também o módulo em que você teve o maior número de exercícios para resolver. Tranquilo? Resolva lá de novo os exercícios que você teve dúvida, se precisar volte na teoria, mas a gente termina assim o módulo 3, agora você vai poder assistir todos os vídeos aí do módulo 4. Fiquem com Deus, até a próxima.